Olá, me chamo Silene Santana e hoje vou fazer um convite para você. Você já pensou em entrar para o grupo dos vencedores? Pois é, agora a gente está, né, com essa janela de oportunidade aberta. Começou, né, o treinamento para você poder entrar no grupo dos vencedores. Esse treinamento já tem um tempinho, mas agora sim a gente entrou nessa frequência, né? E eu trago aqui algumas dicas que me ajudaram a dar o primeiro passo inicial, né? E entrar nesse grupo, que é um treinamento inicial que nós chamamos de grupo do ABC. E esse é só uma opinião minha, que me ajudou, né, a passar rápido nessa fase. E eu vim trazer aqui para vocês, se vocês quiserem partilhar comigo também as suas experiências. E agora eu vou partilhar a minha. Vem comigo. Bom, você gosta de ficar em cima do muro? Você consegue ficar em cima do muro quando alguém tem alguma opinião ou acontece alguma coisa na sua vida? Você consegue ficar em cima do muro? Porque assim, a ideologia dominante, a cultura, né, prega que é errado ficar em cima do muro, né? Sempre tá debatendo, discutindo as opiniões, né? Que a minha opinião é melhor do que a sua. Eu sei mais do que você, né? Coisas do ego. Então se isso são coisas do ego, será que ficar em cima do muro realmente é negativo? Né? Mas foi isso que a gente aprendeu a vida inteira. Que ficar em cima do muro, coisa de gente fracote. Será mesmo? Então, o primeiro exercício que eu fiz foi não dar minha opinião, né? Esse foi o primeiro exercício. O quanto que a gente consegue ouvir a opinião da outra pessoa e ficar calado? O quanto que a gente consegue passar por uma situação estressante na vida e deixar fluir? Como se a gente estivesse dentro de um barquinho e como se esse barquinho tivesse sem remo, né? O quanto que a gente consegue ficar calmo, ficar bem, estando nesse barquinho à deriva no meio de um furacão? Será que a gente consegue ficar em cima do muro nessas ocasiões? Será que a gente consegue manter a neutralidade nas emoções? Então, para algumas pessoas isso pode ser bem difícil. Então, pode ser um bom começo você começar o seu treinamento dessa forma, né? Mantendo a neutralidade, ou seja, como se ficasse em cima do muro, mas literalmente sem tomar partido, sem ficar pensando: meu Deus, isso que aconteceu foi horrível, fazendo juízo de valor, sabe? Ou senão, que bom, isso aconteceu, agora eu vou fazer uma festa, 3 dias de festa. Não, gente, isso é exagero, isso não é equilíbrio. Tanto pro negativo como pro positivo, não é ficar em cima do muro, você foi para um lado para o outro do muro. Então, treinar, ficar em cima do muro é uma coisa que eu fiz e que me ajudou. Então, se eu te disser que estar em cima do muro pode ser uma virtude, que a verdadeira força está em transitar entre os dois lados e saber parar no meio quando for preciso, sempre mantendo o equilíbrio.
Então, de um lado, temos o lado A, que são as emoções mais primitivas, a raiva, a tristeza, o medo. E elas não são negativas, elas são emoções humanas. A gente tem que aprender a senti-las e deixar elas fluir, passar, igual uma nuvem. Passa, aí vai embora, aí depois vem outra, passa, vai embora. A gente só tem que senti-las sem medo, sem julgamento. E isso vai fazer com que a gente aprenda a ter equilíbrio em sentir essas emoções humanas, né, sem julgá-las, porque elas são profundas, né? Elas vão até o limite da alma, né? Da alma humana. Então elas nos ensinam algo, nos ensinam a ir até os nossos limites. E então quando a gente fica nesse lado A, a gente aprende algumas coisas importantes, a gente experiencia essas emoções e a gente aprende até a controlá-las, se for preciso, para usar para o nosso próprio bem. Então, não é que é negativo. Tendo equilíbrio, tá tudo ok ficar no lado A. Mas será que a gente sabe viver essas emoções com equilíbrio, com consciência, saber, ai, hoje eu tô me sentindo triste, hoje eu tô com raiva, ai, aconteceu isso, eu tô com raiva. Será que a gente tem consciência dessas emoções? Será que a gente está se permitindo aprender com elas? Então, esse é outro exercício. Aprender a conviver e a viver e a manipular esses sentimentos do lado A, que talvez a gente aprendeu que eram negativos, mas não são negativos, não são. Mas a gente pode usar para o positivo, para o que é bom. E pelo outro lado, temos o lado C, da fé, da alegria, do amor. É o brilho nos olhos, é a fé na vida, é o entusiasmo, é a leveza. Mas não é o lado certo, né? Porque até a fé sem exagerada, né? O entusiasmo exagerado, ele pode nos cegar. Então, tudo é equilíbrio, tudo tem que ser com equilíbrio. E assim, será que a gente sabe transitar? Quando a gente está muito feliz, muito alegre, a gente consegue fazer isso equilibradamente? Será que a gente consegue? Então, esse é um ótimo exercício, né? Sempre que acontecer uma coisa que a gente fica muito feliz, muito alegre, será que a gente está vivendo aquilo com equilíbrio? Então, esse é mais um ponto. E no meio está o lado B. A, B, C. O B, a neutralidade. É ali que a gente ajusta as velas, repara as arestas. É a neutralidade consciente. A gente nem pro lado A e nem pro lado B. Observar, a observação consciente. Ficar em cima do muro, literalmente. Não é negativo, é para um propósito. É a neutralidade. Será que a gente consegue permanecer em cima do muro? Ou a gente fica cambaleando para um lado e para o outro, cai para um lado, cai para o outro, então a gente volta para a neutralidade. Esse talvez para uns pode ser o mais difícil, né? Mas a gente consegue. Primeiro, essa que foi a minha dica. Ir no 8 e no 80. E nas emoções A, vivê-las, senti-las, controlá-las
E também para o 80, que é o C, né? As emoções, felicidade demais, e depois a gente vai lá no ápice da felicidade e volta depois, mas sempre tentando o equilíbrio, que é o caminho do meio, da neutralidade, da observação consciente, né? E quem consegue bailar, indo tanto no ar, voltar, subir o muro, ir pro, né, a linha B, depois ir para C. E quem consegue fazer essa dança, né? Quem consegue fazer essa dança, ela vai vencer a si mesma, vencer o ego, as emoções, vai ser um vencedor de si mesmo, vai conseguir dominar a sua vida. E é por isso que eu estou trazendo um pouquinho do que eu fiz e para a gente entrar, começar esse treinamento, porque todos vocês precisam estar no grupo ABC, das linhas da vida, e ser um vencedor, porque os vencedores são os que vão chegar lá, na linha da vida. Você sabe transitar por essas linhas? Pois isso é essencial para você vencer.